Bom, então vamos lá. Hoje vai ser a nossa primeira aula de filosofia. Bom, eu me chamo Vitor e eu, na verdade, sou formado em História, só que eu também tenho alguns conhecimentos em Filosofia e Sociologia nas ciências humanas em geral, né? Então, acho que é o suficiente para a gente trabalhar um pouco com os temas, né? Eu vou estar focando aqui nessas aulas, principalmente em alguns temas que sempre estão caindo. Então, hoje eu vou começar com filosofia. A gente vai ter tempo falando um pouco sobre filosofia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de filosofia no Enem, sociologia no Enem, eles sempre aparecem, essas questões sempre aparecem nas áreas, né? Pode ser, no caso, junto com história, junto com geografia, geralmente com história, ou junto com por aí vai. Porque, no caso, são a área das ciências humanas. Então, é, a gente vai observar que uma questão de filosofia e sociologia, a partir do momento que a gente consegue, de alguma forma, dominar aqueles conceitos que a gente trabalhou ao longo do nosso estudo. Tá bom? Então, hoje eu vou começar a falar um pouco sobre o que nós chamamos de natureza do conhecimento. Falar um pouco sobre uma área chamada epistemologia. E, na verdade, falar um pouco sobre o conhecimento em si. A filosofia, ela é entendida como a mãe de todas as ciências. Todas as ciências que existem, inclusive a matemática, a física, a biologia, elas surgiram da filosofia. A filosofia, como nós sabemos, ela teve origem na antiguidade greco-romana. A filosofia ocidental. Por que ocidental? Porque existem outras formas de pensamento que não é só o pensamento ocidental, greco-romano. Mas nós acabamos, no caso, por priorizar estudar essa filosofia ocidental. A minha ideia é depois também trabalhar um pouco sobre filosofia oriental, filosofia árabe, filosofia africana, né, se der tempo, filosofia do Extremo Oriente, chinesa, se der tempo. Né? Se tiver algum tempo, a gente pode trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a filosofia ela vai surgir em um momento em que os filósofos eles querem dar respostas a explicações míticas. Em qualquer sociedade que ainda não existe uma ciência desenvolvida, um conhecimento racional desenvolvido, elas tendem a dar explicações míticas para um dado da realidade. Por quê? Ainda não tinha ciência, uma ciência consolidada, e aí criavam-se narrativas para explicar algum dado da realidade, algum dado natural. Um exemplo disso, eu sempre uso esse exemplo de narrativa mítica, é o mito que os gregos criaram para explicar as estações do ano. De acordo com esse mito, Hades, que é o deus do submundo, teria raptado a filha de Deméter, Perséfone. Então, quando ele faz esse rapto, ele leva Perséfone para o submundo, né? Lá eles teriam tido um caso, né, um romance, por aí vai. Só que a mãe, Deméter, ela não aceita o rapto de Hades. E aí ela começa a castigar a humanidade. Ela exige que Zeus devolva, exige que Hades devolva, ela vai solicitar a Zeus, ela vai exigir que Zeus interceda para que devolva a filha, só que Hades não devolve. O que acontece então? Ela vai e começa a castigar a humanidade. Ela manda para a Terra um frio tão intenso que tudo começa a morrer. Porque Deméter é a deusa da terra e das plantações. Tudo então começa a morrer, nada cresce, não tem agricultura. E aí, por isso, o povo começa a passar fome.
E aí, diante disso, dessa situação, o que Zeus faz? Zeus manda Hermes, que é o deus mensageiro, para tentar falar com Hades. E aí Hades ele faz um acordo, né? Hades faz um acordo com Deméter. E aí como é que funcionaria, né? Perséfone ficaria um tempo com a mãe e um tempo com Hades. Então, durante o tempo que Perséfone ficava com a mãe, tudo cresceria na terra, né? Tudo cresceria, agricultura, etc. O sol iria brilhar e os seres humanos poderiam, então, plantar e colher. E durante o tempo em que Perséfone ficasse com Hades, a terra fica muito fria, o clima ficaria mais frio, e aí, no caso, nada cresceria e por aí vai. Então, ou seja, a explicação mítica para as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. É uma explicação mítica. Não só os gregos criaram mitos, né? Também outros povos, outras religiões também criaram mitos. E é interessante que a gente sempre considera mito a crença do outro, nunca a nossa, né? Nunca a nossa cultura é mítica, sempre a do outro é mítica. Porque o mito tem até uma visão um pouco pejorativa, né? Associado muitas vezes com ignorância, com obscurantismo. Então, a gente sempre entende, a gente acha interessante, a gente acha até curioso, por exemplo, os mitos gregos, os mitos egípcios, mas a gente não considera, por exemplo, a nossa crença como mítica, né? Muita gente acredita, né, de fato, acredita que Yahvé criou o universo, como a Terra, em 7 dias e criou o homem do barro. Uma narrativa mítica, porque isso não tem comprovação científica alguma. Mas então, voltando a essa questão, né? Então, os filósofos, eles começam a questionar essas explicações míticas, ok? Porque eles não se contentavam com esse tipo de explicação, né? Então, os primeiros questionamentos que surgiram foi de onde veio o ser humano, de onde veio o universo, de onde veio, como é que o mundo surgiu. Então, eles começaram a questionar isso. É daí que surge a filosofia, questionar a realidade. Então, por exemplo, alguns Tales de Mileto é um deles que começa a questionar. Então, começa o questionamento da realidade até então, a realidade das explicações que eram dadas para a sociedade. Por isso que, muitas vezes, o filósofo, ele, naquela época, né, como hoje também tem um pouco disso, muitas vezes, ele era mal visto, ele era entendido como subversivo, ele, às vezes, era visto como alguém que era contra a ordem vigente. De fato, a partir do momento que você questiona algo que é dado como verdade, pela grande maioria, você passa a ser mal visto, você passa a ser alguém, né, que incomoda. Tem um livro chamado, que eu gostei muito de ler esse livro lá quando eu estava no ensino médio. Eu até indico para vocês lerem. Se chama Mundo de Sofia, é um romance. É um livro bem grande, mas é uma leitura bem leve para vocês entenderem, até sobre filosofia em si. Muito legal esse livro. Né? Se quem quiser depois ler, né, posso até mandar para vocês. Tem até esse livro em PDF. Então, voltando aqui a essa questão da filosofia. Então, os primeiros filósofos, eles começam a questionar toda essa realidade mítica que existia até então. É interessante a gente perceber que as primeiras perguntas sobre filosofia vêm justamente questionando o que nós chamamos de cosmogonia. O que é cosmogonia? Cosmogonia são justamente as narrativas míticas que tentam explicar a origem do universo. Isso é cosmogonia. Okay? É diferente de cosmologia. Cosmologia é uma explicação científica e racional. A cosmogonia, ela, como eu falei, ela busca na religião, na crença, a origem do universo. Então, por exemplo, na crença, no caso judaico-cristã, Deus criou o universo, os seres humanos e a Terra em 7 dias, em 7 noites. Se você pegar, por exemplo, no caso de outras religiões, existem várias explicações de cosmogonia para poder explicar a origem do universo. A cosmologia ela já tem uma explicação racional. Então, por exemplo, tem umas teorias do Big Bang, tem várias teorias que estão explicando o universo. Então, as primeiras perguntas foram essas, né?
questionando essa ideia de cosmogonia. E por aí vai. Os primeiros filósofos gregos, eles justamente eles começaram a utilizar um método chamado método dialético. E tanto Sócrates quanto Aristóteles, eles começam a usar o que chamamos de método dialético. O que vem a ser dialética? Dialética é um método em que você tem opiniões opostas, visões opostas com relação a um dado, a uma questão, e elas entram em debate. Elas são debatidas. O objetivo, na verdade, da dialética não consiste em eu tentar impor uma opinião ao outro, não. A ideia é formar o que nós chamamos de consenso. Chegar a um consenso, a uma conclusão. Então, eu tenho uma ideia, uma visão com relação a alguma coisa, né? Então, se eu tenho essa ideia com relação a alguma coisa, você também tem uma outra, então a gente vai debater, a gente vai dialogar, essa dialética, para que nós cheguemos, então, a um consenso. Okay? Então, isso é dialética. Então, tem a dialética, tem um método muito utilizado naquela época. A figura de Sócrates, que a gente vai ver um pouco sobre Sócrates, né? Que Sócrates, alguns dizem que Sócrates nunca chegou a existir. Tá? Alguns dizem que Sócrates foi criado por Platão, teria sido o seu discípulo. Mas é uma figura que não se tem prova, talvez uma própria figura mítica. Talvez Sócrates seja um mito da própria filosofia. Olha que interessante, porque também tem mitos. Então não se tem, por exemplo, provas de que Sócrates existia, tanto que não deixou nada escrito. Platão deixou muita coisa escrita, a República e por aí vai. Mas Sócrates não deixou nada escrito. Então, de acordo com Platão, Sócrates era uma figura que vivia, no caso, em Atenas, e com que consistia o método dele de filosofia. Na verdade, Sócrates não deixava uma conclusão para nada. Ele sempre questionava as supostas verdades pré-existentes e as explicações míticas que as pessoas compartilhavam. Então, ele sempre questionava algum dado, né? Interessante, né? O que é a verdade? Né? Para você, o que você entende por verdade? Ele sempre relativizava tudo isso. Né? O que você entende por... no caso, por que o seu conhecimento é superior ao do outro? Então, ele sempre, no caso, questionava tudo aquilo que era da realidade daquela sociedade. Então, na verdade, era aquele que estava sempre questionando um conhecimento consolidado. Okay? Então, essa é a base, justamente, dessa filosofia, né, desse método. Quando chegar mais para frente, né, eu vou dar aqui um salto bem grande, a gente passa pelo período da Idade Média, em que a filosofia ela continua, ela persiste, ela não acaba, né, com a antiguidade, ela vai continuar. Porém, o que acontece? Na Idade Média, você tem explicações racionais, uma tentativa de explicar por meio da razão pressupostos da fé. Então, isso é interessante. Então, a princípio, o que acontece? Na Idade Média, Agostinho, Gregório Magno, história da Antiguidade, Tomás de Aquino, São Boaventura de Baronédio, eram filósofos também, só que eles tentavam dar uma explicação racional para questões de fé, questões teológicas. Vou falar um pouco depois de como surgiu a teologia. Né? Eu vou falar sobre isso agora. Então, ou seja, no caso, a teologia ela surge na Idade Média. Era uma tentativa de dar uma resposta racional a algo da fé. Então, a teologia é isso. Então, ou seja, quando chega lá no Renascimento, lá por volta do humanismo, depois do iluminismo, a gente se consolida o que a gente chama de epistemologia. Epistemologia, o que vai ser epistemologia? Epistemologia é o ramo da filosofia que vai tentar explicar, estudar a natureza do conhecimento. Epistemologia é isso. Okay? Então, o que acontece? A questão toda da epistemologia, a gente entender, é que os filósofos começam a questionar o próprio saber científico. Né? Por que acontece? Ela também constrói, a ciência também constrói supostas verdades.
Então, ela também constrói dogmas. A ciência, muitas vezes, ela também tem um comportamento muito próximo à religião, porque ela também tenta construir verdades. E aí, a epistemologia, ela vai tentar questionar a natureza desse conhecimento científico. Então, a epistemologia, ela vai sempre questionar, por exemplo, o que é ciência, né? Se aquilo vem a ser ciência, o que se entende por uma ciência, e por aí vai. Bom, então, quando a gente fala de epistemologia, aqui, então, a epistemologia, ela tem origem justamente o quê? Lá na filosofia pré-socrática. Só que ela vai se consolidar, de fato, como um ramo da filosofia, a partir, como já falei, desse momento, lá por volta do Renascimento e por volta do humanismo e do iluminismo. Então, ela vai ser esse ramo da ciência, da filosofia, né, que entende conhecimento, que vai tentar explicar o preço desse conhecimento científico. A epistemologia, ela faz alguns questionamentos bem interessantes, quais são, né? Se o conhecimento, ele, de fato, ele é acessível, se a verdade é acessível. E é interessante que a epistemologia, ela vai trabalhar justamente com duas correntes bem interessantes, né? Que a gente chama, que são as correntes que nós chamamos de empirismo e racionalismo. Que correntes são essas? A corrente racionalista, ela tem, por exemplo, como um dos seus expoentes, o filósofo René Descartes. Descartes, ele era matemático, inclusive. Então, para o Descartes, um dos principais expoentes desse racionalismo, ele entendia que o conhecimento ele tem que se basear somente na razão, e que essa razão ela pré-existia. Tá? Então, existiria uma razão inata, pré-existente, que explicaria todas as coisas. Isso é a teoria racionalista. Tá? Em oposição a isso, você vai ter, por exemplo, um outro, que é o Hume. O Hume ele vai defender o que nós chamamos de empirismo. O que vem a ser empirismo? Empirismo já não acredita que, de fato, existe um conhecimento pré-existente. Ele vai entender que, na verdade, todo e qualquer conhecimento ele é construído por meio da experimentação, da experiência. Então, ele vai defender isso. Então, o empirismo é isso. O empirismo é defender que o conhecimento, que ele não é inato, ele vai preexistir por meio do que nós chamamos de experimentação. Okay? Então, o que acontece? Então, essas duas correntes, elas vão entrar em disputa. Até que hoje em dia a gente entende que a ciência ela vai se basear nesses dois pilares, tanto na razão como na experiência. Então, uma pesquisa científica, ela, no caso, sempre vai se embasar nesses dois pilares, né, no racionalismo e no empirismo. Então, o que acontece? Hoje em dia, né, a filosofia, as ciências humanas em si, elas entendem o seguinte, elas diferenciam o que nós chamamos de senso comum de pensamento crítico. Vamos lá. Senso comum é todo e qualquer pensamento, qualquer explicação para algo que não tem nenhum tipo de comprovação científica. É irracional. Já o senso crítico, ele surge a partir justamente de um questionamento da realidade. Então, esse senso crítico. Então, o senso crítico é construído a partir de um questionamento da realidade. Vamos lá. Quando existe, por exemplo, um conhecimento do senso comum de que o noivo ele não pode ver a noiva antes do casamento, porque senão dá azar. Sim. Então, a noiva ela vai procurar o seu vestido, mas o noivo nunca pode ver, porque não vai dar azar. Né? O pessoal fala muito isso. Isso é o senso comum. Né? Não tem explicação nenhuma para isso.
é uma superstição, obviamente, mas não tem coisa, não tem explicar, não tem, qual, existe uma racionalidade para isso? Não tem. Né? Quem disse que se o cara vê uma mulher antes de casar, ele de fato vai, no caso, vai ter um casamento ruim? Não tem explicação, não tem, né? Mas o senso crítico, aquele, como eu falei, aquele que questiona uma determinada realidade social, uma realidade natural que existe. Então, por exemplo, a partir do momento que eu questiono, por exemplo, né, por que vou dar um exemplo aqui, né? Vai ser muito polêmico agora. Mas, por exemplo, né, dar um exemplo. Se a gente, por exemplo, começa a questionar, vamos lá, coisa mais simples, né? Por que chove? Se a gente pega, né, a explicação mítica, vai dizer, por exemplo, que Deus abre lá as comportas do céu, e cai a água e cai, né? É uma explicação mítica, não é uma explicação científica. Mas, a partir do questionamento dessa explicação mítica, a ciência pesquisou e percebeu, no caso, que existe uma explicação científica. Por quê? A partir do momento em que a água evapora, né, o final da evaporação da água, da transformação da água, e, e no caso ela evapora e se torna então as nuvens, quando resfria, então chove. Ou seja, é um conhecimento, né, que surgiu a partir do senso crítico. Ok? Ficou claro sobre isso, sobre esse ramo da epistemologia. Então, vou dar para você mais questões para vocês poderem fazer, vou dar um tempo para vocês poderem ler, para a gente poder depois responder. Tá bom? Então, tem algumas coisas que vocês poderiam fazer, exceto primeiro. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção em uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que não encontraram junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a ser censurados, sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, tem aqui, né, o texto evidencia características do mundo de vida socrático, que se baseava no quê? Vamos lá. 5 minutinhos, menos que isso. Vou ver aqui um copo de água. Então, com a resposta, né? Então, acertou quem falou a letra B, ou seja, sustentação do método dialético. É a gente pensar em Aristóteles, Sócrates, como já falei para vocês, e
como a questão está colocando, né, existe ali uma contraposição de ideias, né, existe um confronto de ideias. Então, é esse método dialógico. Ok? Aqui tem um outro um pouco maior, Enem 2012. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Descartes, né? Meditações metafísicas. Vamos lá, a gente falou um pouco sobre Descartes. Descartes é o filósofo racionalista. Ok? O outro, texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Aí já é do Hume, David Hume, uma investigação sobre o entendimento. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, vamos lá, quem responde? Qual é a resposta? Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo. Quem defende isso é só um deles, que é o Hume. Entendem que é necessário suspeitar do significado de uma ideia de reflexão filosófica e crítica. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. E, letra E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, a letra E. São duas visões aqui, né, que tem diferentes lugares. Então, quem colocou letra E, acertou. Enem de 2013. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar, se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos deveriam regular pelo nosso conhecimento. Kant, a crítica da razão. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, lá, então vamos lá, a resposta é a letra A. Né? Assume pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Ok? Aqui tem outro, 2012. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Existiu e existirá. Todas as coisas provêm de sua descendência. Quando passa de lá, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quanto mais condensada, transforma-se em terra.
quanto mais condensada, ao máximo possível, transforma-se em pedras. Aí o texto 2. Basílio Marx, filósofo medieval, escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Com partes de conteúdo se apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os sonhos, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dá a impressão que querem ancorar o mundo numa teia de atum, né? Aí aparece aqui. Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Axímenes, filósofo grego antigo, e Basílio Magno, filósofo medieval, têm como a sua fundamentação teorias que então é a letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Ou seja, cada um tentou demonstrar por meio de uma visão ou por meio, né, do pensamento científico ou por meio da religião de como o mundo se originou. Então é isso. Okay? Então, quando a gente fala sobre a teoria do conhecimento, só para a gente revisar um pouco, a gente tem que pensar primeiramente lá na Grécia Antiga, né, sobre os métodos da filosofia, método dialético, a questão do mito, né, no caso de como eles começam a questionar os mitos. Também tem que pensar na diferença entre cosmogonia e cosmologia. É daí que surge a filosofia, os questionamentos da realidade. Okay? Também pensar com relação à natureza da epistemologia, que é importante, né? O que vem ser epistemologia, como essa filosofia ela vai se desenvolver ao longo da história da humanidade, né? Como as concepções acerca da ciência elas vão se alterando. Entender também a diferença entre racionalismo e empirismo, e entender que eles são elementos comuns da ciência. Qualquer pesquisa científica, a gente sempre começa com o que nós chamamos de pergunta. Existe uma pergunta. Qual a pergunta? Né? Um questionamento que nós fazemos, a questão da nossa pesquisa. Então, por exemplo, se alguém vai pesquisar sobre, no caso, a cura do Covid-19, ele vai fazer uma pergunta, né? Qual a pergunta que ele vai fazer? Como é que eu consigo tratar a Covid-19? Como é que eu consigo, de repente, tratar essa doença? Aí ele vai formular o que nós chamamos de hipótese. O que é uma hipótese? A hipótese é uma resposta provisória a uma pergunta. Então, o cientista, por exemplo, ele pode ter uma hipótese inicial. Ele já tem alguns estudos anteriores, alguns estudos já consolidados anteriormente, e ele vai criar uma hipótese, vai propor uma hipótese. Uma hipótese, por exemplo, ela pode ser curada quando a gente usa de medicamentos que fortalecem o imunológico. E aí o sistema imunológico das pessoas consegue, então, combater o vírus. Isso é uma hipótese.
Aí ele vai, então, passar para a pesquisa. De fato, a pesquisa ela vai englobar tanto razão como empirismo. Racionalismo é o conhecimento pré-existente. Então, ele vai usar o quê? De razão. Ele vai usar de teorias. E ele também vai usar do empirismo. Ele vai, então, fazer uma pesquisa. Ele vai ir para o laboratório, ele vai fazer testes para ver se aquele tipo de hipótese é plausível, é comprovado. E aí, após a sua pesquisa, ele vai, então, dar uma resposta. Se a sua hipótese ela foi ou não comprovada. A hipótese ela pode ser furada, ela pode não ser comprovada. Porque qualquer cientista, a grande questão é essa, qualquer cientista, ele nunca acredita numa verdade única. A verdade, né, nunca é única. Ele sempre vai tentar buscar resposta para uma questão. Então, o sábio, o cientista, o filósofo... Tá botando os professores assim, que ele, dar aula? No caso, nunca vai se contentar com uma resposta prévia. Tá em Sempre casa? buscar respostas. E aí, no caso, Eu a partir da sua pesquisa, ele então vai falo, conseguir formular a sua tese. quer ver a aula dele? Ele tem uma hipótese, ele vai ter, no caso, depois, uma pesquisa, que vai tanto empirismo como razão, e no final ele vai ter, então, a sua tese. Ok? Então, a filosofia acabou. Ok? Então, a ideia dos minutinhos para que eu possa, né, uma aguinha, no banheiro, poder voltar, então.